Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Tarcísio Mota para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª Sessão Ordinária, em 8 de maio de 2018. Presidência dos senhores vereadores Tânia Bastos, primeira vice-presidenta, e a convite Inaldo Silva e Rocal. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Ítalo Ciba, Val Ceasa, Cláudio Castro, Chiquinho Brazão, Fernando William, professor Célio Luparelli, César Maia, Otone de Paula, Inaldo Silva, Dr. Jorge Manaia e Rocal, 12, assume a presidência o senhor vereador Inaldo Silva e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Rocal, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h39. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente do trabalho, vereador Rocal, senhores vereadores presentes, funcionários da casa. Apesar do assunto mais falado desde ontem, ter sido, desde ontem, estar nesse ponto, a convocação da seleção brasileira, não é o tema para que possamos discutir aqui. Eu vi o vereador Tarcísio, meu colega vascaíno, eu só lamento a não convocação do Paulão para a seleção, o resto tudo bem. Mas eu queria falar sobre, hoje começaram as audiências públicas na casa sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Hoje esteve aqui a secretária de urbanismo e outros subsecretários ligados à habitação, a GeoRio, etc. Nós estamos num impasse muito ruim em relação ao orçamento, à discussão orçamentária aqui nessa casa. Lamentavelmente, o atual prefeito, Marcelo Crivella, desrespeitou de maneira agressiva, de maneira clara, desrespeitou a casa, a comissão de orçamento, que fez um brilhantíssimo trabalho em relação ao orçamento de 2018, que fez modificações importantes no orçamento para 2018, aprovou um orçamento bastante modificado em relação ao orçamento que tinha sido mandado pelo governo Crivella, e infelizmente o prefeito Marcelo Crivella resolveu, com uma canetada só, jogar no lixo todo o trabalho que a Câmara fez, que a Comissão de Finanças da Casa fez, mostrando claramente que não tem nenhum apreço à ligação com o Legislativo do Rio de Janeiro. E aí fica se pensando, o que a gente vai discutir aqui? Lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, projetos. O que o governo pensa em fazer? Mas será que ele pensa isso mesmo? Será que o governo o que escreveu na lei de diretrizes orçamentárias é o que ele pensa em fazer? Nós estamos vendo a cada momento aqui no Rio de Janeiro, modificações completas, seja na educação, seja na saúde, seja no transporte. Aquilo que está escrito não é respeitado em absolutamente momento nenhum. A fiscalização é uma tragédia. Eu não tenho a menor dúvida que, passados os 5 meses desse ano e mais os 12 do ano passado, 17 meses, estamos no 17º mês da administração Crivella, é uma catástrofe a administração pública do Rio de Janeiro, em várias áreas, E o que a gente está vendo aqui é que a Câmara começa a ter que discutir, com a seriedade que é obrigada a ter, um assunto que depois não é levado a sério.
Por exemplo, vou dar um exemplo claro para não ficar apenas em detalhes, sobre o que o governo diz de um lado e o governo diz do outro lado. Nós ouvimos aqui na prestação de contas do último quadrimestre da Secretaria de Saúde e depois num debate organizado pela Comissão de Saúde sobre a política de atenção básica e as clínicas da família, a atual subsecretária de Atenção Primária à Saúde, a doutora Paula Travassos, ela apresentou aqui, depois de algumas perguntas que fizemos, ela apresentou aqui qual é o quadro hoje da Secretaria de Saúde, da qual ela é subsecretária de Atenção Primária, em relação ao programa de atenção básica no Rio de Janeiro, ao programa de clínicas da família, que foi criado na administração anterior e que não há nenhuma vergonha, nenhuma preocupação em dizer que é realmente algo importante que foi criado pelo governo Eduardo Paes. Ela disse aqui que o atual governo, o governo Crivella, e a secretaria que ela acabou de assumir, já que a subsecretaria anterior foi retirada, quando o prefeito criou uma nova subsecretaria, colocou lá um profissional de saúde e esse profissional mudou a subsecretária de Atenção Primária. Ela disse o seguinte, ela disse que não há nenhuma chance do atual governo não seguir o avanço da atenção primária, que claramente nós vamos ter a evolução com o quê? Com inaugurações de novas clínicas da família e com o aumento da política para as equipes de saúde da família. Também na atenção mental, na saúde mental, foi dito que este governo atualmente está investindo cada vez mais nos CAPS, nos Centros de Atenção Psicossocial, e na mão de obra, que são os profissionais de saúde que trabalham nesses CAPS. Esse é o discurso do lado A do governo. O governo Crivella tem uma característica, ele geralmente tem lado A e lado B, às vezes lado A e lado B na própria secretaria. A saúde é um exemplo. A secretaria tem um secretário que é o lado A e o prefeito nomeou um subsecretário que é o lado B. No discurso sobre o que está acontecendo, o lado A foi a subsecretária de saúde que falou sobre isso. Hoje, fizemos uma pergunta ao subsecretário de habitação que estava aqui presente. Quantas clínicas da família estão em obras, estão para serem concluídas, e quantas o governo atual pensa em iniciar obras sobre isso? E a resposta dele foi claríssima e completamente contrária ao que a Secretaria de Saúde disse aqui, que vai expandir, que não vai parar o programa, que vai continuar expandindo, criando novas clínicas da família. Muito bem. Disse aqui o subsecretário, existia um contrato do governo Eduardo Paes para a construção de 59 clínicas da família. Parabéns. Não sei o preço, mas a construção de novas clínicas da família é um fato a ser saudado por todos nós. Dessas 59, o Eduardo Paes foi embora, largou aqui uma bomba no governo atual, que inaugurou uma série de clínicas, 33 no final do seu governo, 33 clínicas da família, sem deixar recurso no orçamento para o custeio dessas unidades. Isso é outro assunto para discutirmos aqui quando, se é que um dia vamos discutir as contas do prefeito Eduardo Paes de 2016. Mas ele construiu ela e deixou essa dívida para o governo atual. O governo atual diz o seguinte, neste contrato de 59 clínicas da família, que é um contrato, vereador Rocal, muito parecido com o da construção das escolas do amanhã. O contrato é bem parecido. Dessas 59, 44 já foram construídas no governo Eduardo Paes e estão inauguradas. Restam 15, sobraram para o atual governo 15 desse contrato. Esse contrato é no valor de 140 milhões de reais. Cada clínica da família, segundo ele disse aqui, custa, na sua construção, 1 milhão de reais, 3 milhões de reais. 3 milhões cada clínica da família. Então, essas 15 que faltam, ele explicou o seguinte, 4 eles pretendem inaugurar nos próximos meses. 4 clínicas da família. Deu até os locais para os vereadores das suas áreas. Tem uma lá em Campo Grande, estrada do Lameirão, pode ser isso? É isso mesmo. Uma na Praça Seca, uma outra, são 4 ele citou aqui, eu não guardo os locais. E as outras 11 que faltam, ele disse, não há como fazer agora. O que nós estamos imaginando é as outras 11 pensar em fazer em 2019. Mas também não temos pressa, disse ele aqui, porque mesmo que fizesse essa clínica agora, não há dinheiro para o custeio delas. Ou seja, o mesmo governo
que tem o mesmo primeiro-ministro Messina, que tem o mesmo prefeito Crivella. Na saúde diz uma coisa sobre o assunto e na área da habitação diz outra coisa completamente diferente, porque não é a saúde que vai construir, quem está construindo é a habitação, é a RIUB que faz essa construção toda. Então, a secretaria diz o seguinte: eu vou construir só 4, então não é verdade que vamos ter uma expansão crescente, como tinha anteriormente. Também não é verdade que esse ano vamos completar aquilo que foi contratado lá atrás pelo outro governo. O que é verdade é que o pé está no freio, porque não há dinheiro para o custeio, que nós vimos claramente aqui. Então, este caso que eu estou denunciando aqui nesse momento é um caso constante. Nós vamos esperar aqui a audiência pública da LDO da Saúde para tentar confrontar as duas informações do governo. Como eu já disse na semana passada, e vou voltar a falar amanhã ou depois, quando o governo presta contas, ele diz uma coisa, mas eu acho que quem presta contas esquece, não tem, ainda faz aquilo à mão, não faz por via das redes sociais, pela internet, ele não usa computador, deve fazer à mão e esquece do que escreveu. Eles apresentaram ao Conselho Municipal de Saúde um relatório de gestão com gravíssimas informações. O relatório de gestão parece que foi eu que escrevi, parece que são os meus discursos feitos aqui. É o que diz o relatório de gestão lá, dizendo que a saúde caiu muito, só conseguiu alcançar 44% das metas, que a tuberculose no Rio de Janeiro é grave, que a sífilis no Rio de Janeiro é grave, a mortalidade materna é grave, a mortalidade infantil é muito grave e que a deshospitalização está muito difícil para a saúde mental. Por quê? Porque não há recursos. Tudo é causado pela falta de recursos. Então, quando a gente diz aqui que o prefeito já sabe disso de um ano para o outro, e ao invés de ele tentar fazer o que a Comissão de Finanças da Casa fez, que é retirar dinheiro de outras secretarias e botar para onde é prioridade. Ou há alguma coisa mais prioritária do que tentar reduzir a mortalidade por tuberculose? Ou reduzir a mortalidade materna? Há alguma coisa mais importante? Alguma Transbrasil, algum trans desses transportes estão aí, são mais importantes do que você melhorar a qualidade da saúde do Rio de Janeiro, que a própria secretaria diz que não atingiu as metas porque não teve recursos. E a gente diz lá que o prefeito cortou 600 milhões do orçamento do ano que vem e novamente corta 600 milhões. Então, senhor presidente, para encerrar, eu queria que nós pudéssemos participar um pouco mais, os vereadores, ou mandando seus assessores, dessas reuniões, para que nós possamos cobrar do governo essa mentira que continua sendo colocada aqui. Nós não temos dúvida, estamos numa enorme crise econômica, numa crise gerencial. E não é à toa que o prefeito foi escolher um primeiro-ministro, porque ele viu que o seu reino estava completamente contaminado. Eu só espero que no dia da apresentação, até saudei hoje a apresentação da secretária de Urbanismo, porque sem a presença do primeiro-ministro, ela conseguiu falar, o que não acontece quando o primeiro-ministro acompanha seus secretários aqui na casa. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tony de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Rocal, senhoras e senhores vereadores, amigos que nos assistem pela TV Câmara, funcionários desta casa. Senhor presidente, é impressionante como que os números da violência no Rio de Janeiro apontam para uma verdadeira guerra civil que o nosso Estado enfrenta e atravessa. Uma guerra civil que começou pelo controverso projeto das UPPs, que após 10 anos nós estamos vendo fracassando diante dos nossos olhos, porque não que o projeto tenha sido ruim ou inviável, mas o projeto ele foi manco, ou seja, enquanto nós não tratarmos a questão da segurança pública como num todo, e tratar a questão da segurança pública como num todo, não é apenas tratando a questão do armamento,
não é apenas tratando a questão de mais armas, e inclusive na mão da própria população. Nós precisamos entender que o problema de segurança pública é muito mais complexo que isso, e passa também a partir do momento em que esse país olhar com olhos sérios a questão da própria educação fundamental, do próprio ensino fundamental, do próprio ensino que hoje se dá às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Também passa por questões sociais fundamentais que, se não forem atendidas, nós não vamos conseguir resolver ou pelo menos minimizar a questão da violência no nosso estado. Agora, um levantamento feito pelo grupo Fogo Cruzado e, segundo matéria do jornal O Globo, mapeou 1.751 casos de tiroteios e disparo de armas de fogo no estado do Rio de Janeiro. Aliás, na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou repetir: 1.751 casos de tiroteio ou disparo com armas de fogo só na cidade do Rio de Janeiro. Agora, isto não é no período de um ano, não. Apenas de janeiro a abril. Dos 162 bairros, segundo a matéria, aqui no município, pelo menos 141 já registraram tiroteios em 2018. Ou seja, temos 87% dos nossos bairros cariocas que já registraram esse ano tiroteios. Agora, o quadro mais emblemático para nossa tristeza é que pelo menos 15 crianças, 15 de até 11 anos, foram vítimas de bala perdida na região metropolitana do Rio de Janeiro somente esse ano, sendo que dessas 11 crianças, 4 delas vieram a falecer. O último caso recente foi de um bebê ferido dentro da escola nessa última segunda-feira, agora em Cosme Velho. Não morreu, mas o bebê foi ferido no ombro. Senhor presidente, o quadro é assustador e nós estamos diante de, repito, de uma verdadeira guerra civil que aumentou, e é impressionante isso, aumentou depois da intervenção federal na área de segurança pública. É impressionante como que nós não estamos conseguindo ter nem a sensação de segurança depois da intervenção. E fica cada vez mais claro e mais óbvio de que essa sensação de paz que no Rio de Janeiro se tem só pelos lábios do presidente Michel Temer, que afirmou semana retrasada de que os cariocas e fluminenses já começam a ter uma sensação de paz. Não sei que paz é esta. Na verdade, nós estamos ainda por entender como que até dezembro o Exército Brasileiro, a intervenção federal, deixará esse estado pelo menos com a dita sensação de tranquilidade. Se nós não entendermos, se os governos federal e estadual, e principalmente federal nesse caso, não entender que o problema da segurança pública no Rio de Janeiro passa por nós estarmos protegendo as nossas fronteiras, quer de ar, quer pelo mar, ou quer pelas nossas rodovias. Nós não fabricamos armamento nesse estado, nós não temos plantação de drogas nesse estado, nós não temos refino de cocaína nesse estado. Tudo que chega nesse estado, quer o armamento pesado, quer a distribuição de drogas, precisa vir de outro lugar e adentrar no estado do Rio de Janeiro. Se nós não tratarmos as nossas fronteiras com a seriedade que nós precisamos tratar, se não colocarmos aí sim
o Exército protegendo as nossas fronteiras aéreas, através da própria aeronáutica, através do mar, dos nossos portos pela Marinha e das rodovias pelo Exército, nós não vamos estancar esta sangria absurda de violência que nós vivemos em nosso Estado. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz aqui a esta tribuna, eu quero parabenizar a decisão séria, severa, que foi tomada contra a babá Yoselin Ortega, que em 2012 matou 2 crianças, 2 irmãos que estavam sob os seus cuidados. Ela era babá, foi contratada em 2011 por uma família e no ano seguinte ela mata a facada essas 2 crianças. E eu quero parabenizar. Agora, como eu queria parabenizar a justiça brasileira, porque esta senhora Yoselin Ortega, ela foi condenada à prisão perpétua, mas obviamente não foi aqui no Brasil. Aliás, se o caso dessa senhora Yoselin Ortega fosse aqui no Brasil, ela poderia ficar tranquila, porque tendo mãe ou não, no Dia das Mães, ela teria um indulto para sair da cadeia e visitar a sua mamãe. Assim como Susana Ristoff pôde sair da cadeia na semana passada e deverá estar voltando hoje, se não fugir da cadeia, se não fugir da penitenciária, se não for mais uma foragida dentre tantos que temos com esses indultos absurdos. Susana poderia sim usufruir da presença de sua mãezinha nesse último domingo, e ela teria o abraço de sua mãe, o afago de sua mãe, já que mesmo sendo um vagabundo, um presidiário, um bandido, mãe é mãe. Mas a Susana recebeu esse direito, mesmo sabendo que não terá o abraço da mãe, porque ela matou a mãe. Agora, só nesse país que alguém é condenado por matar a mãe, e no Dia das Mães, ou na semana, presidente, recebe um indulto para visitar a mãe. Mas que mãe que ela vai visitar? Vereador Daniel Martins, que mãe Susana Ristoff vai visitar? Que mãe? Portanto, é lamentável saber que as leis nessa nação são tão brandas. É lamentável saber que as leis dessa nação são duras para quem não tem recurso, são duras para quem não pode pagar um bom escritório de advocacia, mas é tão branda e tão branda que às vezes, para um débil mental, ele calcula o tempo que ele fica na cadeia, se ele for réu primário, os indultos que ele vai ter, e quem sabe no cálculo dele, algum maluco desse possa dizer: aqui no Brasil vale a pena matar, porque 2, 3 anos e sou réu primário, ele faz a conta e dependendo do ódio, ele mata. Senhor presidente, é lamentável viver em um país onde a gente não pode se orgulhar das leis dessa nação. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Cláudio Castro. Refazendo a fala, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Daniel Martins, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores pares, serei breve, me traz aqui nessa tribuna, nesse dia, são 2 assuntos, os quais eu tenho um grande prazer de falar. Já tinha ter falado na semana passada, mas como não abriu a sessão, não pude estar presente, não pude subir essa tribuna.
mas eu quero parabenizar imensamente ao município de Nova Iguaçu por ter vencido os Jogos da Baixada. Uma alegria muito grande. Na segunda-feira passada, a equipe iguaçuana estar na capa do jornal O Dia, comemorando o seu 8º título dos Jogos da Baixada. Município esse que fui secretário por 1 ano e meio, estive à frente da Secretaria de Esporte e Lazer com o prefeito Rogério Lisboa, com toda a equipe, e que tudo o que plantamos ao longo daquele período, colhemos com a vitória de todos aqueles alunos das escolas públicas e privadas daquele município. Foram quase 300 alunos participando dos Jogos da Baixada, em diversas modalidades esportivas, onde unidades de ensino fundamental, até mesmo de pessoal das ONGs puderam participar. E ali nós víamos crianças e adolescentes vibrando e torcendo pelas cores de Nova Iguaçu. Então eu quero parabenizar ao prefeito Rogério Lisboa, ao atual secretário Alexandre Martins por o trabalho que desempenhou quando saí da secretaria, um trabalho que ele vem realizando com muita fidelidade, com muito amor, com muito profissionalismo. E é um exemplo para nós aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro há tantos anos não tem um campeonato como esse, os Jogos Escolares, que nós precisamos ter no nosso município para fazer com que nossas crianças, nossos adolescentes, que tanto se empenham, com tanto poder no âmbito esportivo, para desempenhar suas funções, talentos, e que acaba que o município do Rio de Janeiro não tem um espaço como esse, não tem um evento como esse. Então eu quero pedir ao secretário de Esporte do município, Gustavo, para que junto com o prefeito possam elaborar um calendário para que nossas crianças no município possam ter realmente um campeonato decente, um campeonato onde possam disputar de igual para igual com os colégios particulares e que possa, assim, ali a gente descobrir grandes talentos. Falando de outro assunto, presidente Rocal, ontem nós nos reunimos no Clube Fluminense, em Laranjeiras, aonde tivemos uma reunião da Comas, que é um novo conselho comunitário, uma nova associação que foi criada num quadrilátero das ruas Soares Cabral, Moura Brasil, Almirante Benjamin Sodré e Álvaro Chaves, para tratarmos da violência que tanto assola o nosso município. Esse movimento, que tem quase 1 ano de existência, mas que estamos terminando o nosso estatuto agora, vem justamente ao encontro dos apelos da sociedade civil que fica à mercê da criminalidade. Temos tido o apoio do 2º Batalhão, comandante Carlos Henrique, que esteve ontem na reunião, bem como do delegado da 9ª DP, Alexandre Braga, Tenente Lopes, o subsecretário, o superintendente da Zona Sul, Marcelo Maivaldi, esteve presente conosco também, porque afinal uma soma de fatores ali para que Laranjeiras possa ser beneficiada com a segurança pública. Estive também reunido na outra semana com o prefeito Marcelo Crivella, para que possamos implantar em Laranjeiras o Laranjeiras Presente. Um projeto que vem dado certo em diversos bairros e o prefeito, de forma muito tranquila, me deu essa esperança de iniciarmos esse projeto. Vamos buscar a parceria dos lojistas, dos empresários, para que juntos consigamos, com o apoio da prefeitura, implantar o Laranjeiras Presente. E não só em Laranjeiras, mas queremos buscar em tantos outros bairros da Zona Sul, que também hoje vivem amedrontados e assolados pela violência. Então eu quero dizer que nós temos aqui um representante que estará sempre apoiando os nossos bairros, estará sempre lutando pelas melhorias da nossa cidade. Agradecer à Superintendência da Zona Sul, que prontamente nos atendeu com poda, com iluminação, e que isso é fundamental para as nossas ruas se tornarem mais claras, mais iluminadas e mais seguras.
agradecer o empenho do 2º Batalhão, que tem nos ajudado imensamente. Tem feito diversas rondas no bairro, tendo colocado um policiamento na Álvaro Chaves e na Soares Cabral, e que novos crimes, como o que aconteceu comigo no dia 20 de abril, não aconteça. Que novos casos de veículo roubados não mais aconteçam em Laranjeiras e nossos moradores possam estar andando por nossos bairros livremente e podendo contar com a segurança pública, que é um desejo, que é um sonho para todos os cariocas. Vamos em frente, vamos em busca da segurança, vamos em busca de avançar ainda mais nesse processo. E contem comigo, senhores moradores, para que nós tenhamos um bairro diferente, como nós sonhamos para os nossos filhos e nossos netos. Obrigado a todos, grande abraço. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a presidência suspende os trabalhos até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. Não há orador inscrito. A presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 651 de 2018 do vereador Otônio de Paula. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao neurocirurgião PhD Paulo Sérgio Teixeira de Carvalho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 653 de 2018 do vereador William Coelho. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao programa Mostra Cinemão ZO, pelos relevantes serviços prestados em prol da cultura em nossa cidade. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 170 de 2017, de autoria do vereador professor Adalmir, que dispõe sobre a fixação de aviso ao direito de acesso gratuito ao assento de óbito e da respectiva primeira certidão nos termos da Lei Federal número 9.534, de 10 de dezembro de 1997, em todos os cemitérios e em todas as unidades de saúde pública e privadas, no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador, doutor Jairinho. Veto. Pela rejeição ao veto. Pela rejeição ao veto. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido a nobre vereadora Rosa Fernandes para emitir o parecer no veto. Veto. Quando tiver ação, fala. Equipe técnica, por favor. Alô, alô. Parecer é contrário. Pela rejeição, veto. O parecer pela rejeição ao veto.
Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Para encaminhar, não havendo quem queira encaminhar, em votação. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Eu sei que na sua casa eu já tinha ido embora. Tá bom. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes? Não. E esqueci, mas eu vou coisando ali no Val, espero acabar esse veto para ver se vai cair ou não. Não vai cair não. Eu vou lá buscar, tá? Pela ordem. A presidência vai encerrar a votação. Ok. Pela ordem. Alô. Senhora presidente, eu só queria anunciar o aniversário do nobre companheiro vereador Fernando William. Pela ordem, presidente. Estamos em processo de votação. Ainda? A presidência vai encerrar a votação.
Está encerrada a votação. Votaram sim, um senhor vereador, não 33 senhores vereadores. O veto está rejeitado e segue a promulgação. Pela ordem, vereador David Miranda. Obrigado, presidenta. Hoje é dia 15 de maio, é o dia do orgulho de ser travesti e transexual. Hoje mais cedo eu estive na Polícia Civil, foi assinado uma solenidade e protocolado. A partir de hoje, a Delegacia da Mulher atende os casos de violência contra os travestis e transexuais, mulheres do nosso estado aqui. Eu só queria passar um último recado que, apesar de esse grupo ser tão marginalizado dentro da nossa sociedade, são mulheres que lutam para o seu lugar, para o seu espaço. Hoje a gente consegue vê-las chegando a lugares antes inimagináveis. 90% das travestis e transexuais são colocadas, são empurradas à margem da sociedade e ficam na prostituição. Sua idade média é 35 anos. Então, o país que mais mata LGBTs, que mais também consome pornô de transgêneros no mundo. No passado eu vim aqui falar sobre a cada 28 horas um LGBT era assassinado. As estatísticas mudaram. Agora a cada 19 horas um LGBT é assassinado de forma brutal na cidade do Rio, no nosso país. Desculpa. E por isso eu queria pedir que todos soubessem que às 15 horas, às 17 horas ali na frente, as travestis e transgêneros da cidade estarão se reunindo em frente à escadaria e fazendo um debate e conversando com a sociedade. Então, a partir das 17 horas, estarem tomando aqui a escadaria. Muito obrigado. Pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Muito obrigada. Eu gostaria também de anunciar, hoje é um dia extremamente especial, aniversário também do professor Adalmir. Então, assim, 2 aniversariantes dentro desse plenário. Parabéns. Então, professor Adalmir, vereador também Fernando Ilha. A presidência deseja muitas felicidades, muita saúde e muitas realizações a vossas excelências. Parabéns. Pela ordem, vereador Jones Moura. Obrigado, presidente. Só para anunciar a ausência do vereador Ítalo Ciba por motivo de falecimento do seu irmão. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 193 de 2017, de autoria da vereadora Vera Lins, que dispõe no âmbito da cidade do Rio de Janeiro sobre cobranças por estimativa das concessionárias fornecedoras de água, luz, gás e da outras providências. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Doutor Jairinho, para emitir o parecer pelo veto. Rejeição ao veto, presidente. Pela rejeição ao veto. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Para encaminhar, não havendo quem queira encaminhar, em votação. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Os postos de votação encontram-se liberados.
Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes? Não. É questão de ordem, presidente. Questão de ordem. É que eu já tinha teclado, só faltava apertar o não. A presidência vai encerrar a votação. Quando a Lu votou, eu achei que já estava completo. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim apenas um senhor vereador. Não, 32 senhores vereadores. O veto foi rejeitado e segue a promulgação. Pela ordem, vereador Carlos Caiado. Senhora presidente, só para justificar a ausência do vereador César Maia, que não pôde estar presente hoje, problema de saúde, teve que ir ao médico. Obrigado. Obrigado, vereador. Pela ordem, vereador doutor Jairinho. Pela ordem, vereador doutor Jairinho. Senhora presidente, eu peço à mesa diretora, aos senhores vereadores, que amanhã nós possamos fazer uma sessão extraordinária, né? Não só com o projeto do governo, mas assim como com o projeto dos vereadores, aqueles que nós julguemos que sejam pertinentes, né? A pauta segue com os vetos, então é importante que cada um possa se pronunciar através dos seus projetos de leis, e o governo, obviamente, tem os projetos que já apresentou na outra semana para poder apresentar numa sessão extraordinária no dia de amanhã, né? Tanto que seja 2h30, se não der para que seja 2h30, que seja 18 horas, né? Mas eu peço às vossas excelências e peço à mesa diretora que nós possamos iniciar amanhã às 2h30, tá? A sessão dentro dessa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem, pela ordem, vereador Otônio de Paula. Senhora presidente, ontem o mundo inteiro parou para saudar a nação de Israel. Vereadora Tereza Berg aqui está, exímia lutadora desta bandeira, acima de tudo, humana. Israel, há 70 anos atrás, no dia 14 de maio de 1948, teve o seu reconhecimento como nação pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Na verdade, o que a ONU fez foi apenas dar direito a uma terra legítima dos filhos de Abraão, legítima dos herdeiros de Davi. E isto basta fazer uma análise histórica, simplesmente histórica, para que nós entendamos de que o que houve há 70 anos atrás foi uma justiça mundial
em prol do povo de Israel. Portanto, quero saudar o povo judeu e agradecer a Deus por esta nação que tanto tem abençoado o mundo inteiro. E fica as palavras que o próprio Senhor disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Viva Israel, Shalom. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial em regime de prioridade, em primeira discussão, em primeira sessão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 771 de 2018, mensagem 75 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, a matéria voltará em primeira discussão e em segunda sessão. Pela ordem, vereador David Miranda. Não, é só querendo tentar dialogar um pouquinho aqui com o que foi dito pelo nobre vereador Tony de Paula, sobre o caso do Estado de Israel. Eu acho que eu não vou ficar me alongando muito aqui, mas pegando a sua fala e dizendo que a criação do Estado de Israel realmente tinha que ser feita porque é uma reparação às famílias me perdi um pouquinho, de Davi e de Abraão. Eu acho que a gente devia devolver também o Brasil aos índios, seguindo essa mesma ordem, né? Porque eu acho que é complicado quando você pega povos que estão morando numa região e retira aqueles povos daquela região e coloca um outro povo dizendo que aquela terra ali agora é desse povo e incita uma guerra. É uma guerra que não é justa, né? Porque a gente vê um lado com todo o aparato que tem de armamentos, de Estado, todas as situações que tem, a gente vê que existe um genocídio contra o povo palestino, como uma das situações que nós vimos ontem. Então, é muito complicado a gente falar aqui que a criação do Estado de Israel é uma reparação ao povo de Davi, ao povo de Abraão. Se a gente for seguir essa mesma lógica aqui, eu acho que aqui no Brasil a gente tinha que devolver o Brasil, então, para os índios, que eram os primeiros que estavam aqui, em vez da gente estar morando aqui. Muito obrigado. Questão de ordem. Pela ordem. Pode? Pela ordem, vereadora Tereza Berger. Lembrando apenas que essa já é a terceira questão de ordem, eu vou passar para o projeto. E posteriormente darei Senhora Presidente, a Vossas Excelências, tá? Em resposta ao nobre vereador David Miranda, eu não vou discutir aqui reparações. Eu entendo quando ele disse que existiam povos habitando a região, nem estou aqui para discutir política de Israel, porque esta casa já tem tanto problema, esta cidade já tem tanto problema, que nós não temos sequer tempo para dar solução aos problemas da nossa cidade, ainda mais discutir aqui problemas de Israel. O que eu quero dizer é que Israel é um país livre, independente, soberano, democrático, diga-se de passagem, a única democracia do Oriente Médio. Mais ainda, a região, nobre vereador David Miranda, era habitada por judeus há séculos, quando o Estado de Israel se tornou independente através de uma decisão da ONU em 29 de novembro de 1947, quando foi feita a partilha da Palestina, presidida pelo nosso saudoso chanceler Oswaldo Aranha, que dividiu a Palestina em dois estados, o Estado judeu e o Estado palestino. Infelizmente,
o Estado palestino não vingou porque simplesmente os palestinos não aceitaram, ou melhor, os palestinos não, que eu acho até que são pessoas usadas o tempo todo por aqueles que exploram, sim, uma minoria que explora o povo palestino, sim. Então, na verdade, o que quiseram os povos árabes foi jogar os judeus para o mar, não permitir a criação do Estado de Israel, mas o Estado de Israel vingou e hoje é a única democracia no Oriente Médio. E vou um pouco mais além, nobre vereador, quando o senhor defende aqui LGBT, mulheres, a questão da mulher, eu acho que o senhor e o seu partido deveriam falar aqui no que acontece com os outros países, quando os homossexuais, por exemplo, no Irã, ainda são enforcados em praça pública e as mulheres são apedrejadas. O único Estado que realmente merece aplauso na região é o Estado de Israel. Eu não estou aqui para dizer que um governo é perfeito, que tudo que acontece é perfeito. Não, eu acho o seguinte, eu choro como o senhor quando os palestinos morrem, sim, porque a dor da mãe palestina é a mesma dor da mãe judia. Agora, o que nós não podemos aceitar que esses povos, infelizmente, dominados pelo terror do Hamas, a todo momento façam vítimas, não deem segurança ao Estado de Israel. Eu sou uma defensora permanente da criação do Estado palestino, sim, mas com segurança para o Estado de Israel. Estão deixando muito claro que o Estado de Israel, mais uma vez, volto a dizer, é o único Estado democrático para concluir, do Oriente Médio e que contribui de forma realmente grandiosa para a humanidade. Desculpe, senhora presidente, muito obrigada. Pela ordem, vereador William Coelho. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Presidenta. Hoje, ao chegar à Câmara dos Vereadores, me deparei com a exposição que está aqui no saguão principal. E quero já de início deixar bem claro que não tenho nada contra a exposição. Mas eu acho que, eu não sei quem autoriza as exposições aqui, mas eu acho que o conteúdo dessas exposições deveriam ser avaliados antes que a exposição fosse concretizada. E eu queria ler aqui 2 cartazes que estão na exposição. Volto a dizer, não sou contra a exposição, eu acho que a gente tem que respeitar, mas eu achei uma falta de respeito chegar e me deparar com 2 cartazes. Eu beijo ele, eu beijo ela, só não beijo Crivella. Esse é o primeiro, que já foi até retirado. O segundo cartaz diz o seguinte: as gay, as bi, as trans e as sapatão estão tudo organizadas para fazer revolução. Até aí, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, né? Aí o final vem e diz assim, com as putas. Com as putas, tá aqui, é a expressão que está lá. Então eu acho que isso é uma falta de respeito, eu acho que isso é uma falta de respeito. Eu quero aqui manifestar a minha indignação, não com a exposição, mas sim com a expressão que está em um dos cartazes, porque o outro já foi retirado. E queria pedir à presidência da casa que solicitasse ao responsável pela exposição que retirasse também a expressão com as putas, porque eu acho que isso é uma falta de respeito. Muito obrigado. Vereador William Coelho, assim que a mesa tomou ciência, nós solicitamos ao expositor para que essas placas, com as devidas
informações fossem retiradas. E, salvo engano, o vereador David Miranda concordou, que foi quem solicitou essa exposição. Tá? Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária. Em segunda discussão, o projeto requer quórum favorável a 2/3. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 13 de 2017, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que altera o inciso 4º do artigo 177 da Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro, dispondo sobre o pagamento do 13º salário aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Pela ordem. Pela ordem, vereador Célio Luparelli. Adiamento por uma sessão. Solicitada pelo vereador Célio Luparelli o adiamento da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Raymond. Quero fazer uma saudação especial às e os assistentes sociais que celebram sua data no dia de hoje, 15 de maio. Celebram 61 anos do decreto de regulamentação da profissão. O decreto foi regulamentado em agosto de 57. Na verdade, foi regulamentado em 18, portanto fazem 60 anos. 15 de maio de 1958. Mas eu queria, nessa saudação, lembrar 2 projetos de lei que agora são leis e que foram recentemente os 2 projetos, um deles promulgado por esta casa, pela presidência dessa casa, e outro sancionado pelo prefeito Marcelo Crivella. O projeto de lei 6.350, que estabelece a política para a população em situação de rua, que é, na verdade, uma ação insistente dos assistentes sociais, para essa casa aprovasse esse projeto. Então, a lei 6.350 é uma lei que nós vínhamos há muito tempo procurando aprovação para ela. O prefeito Marcelo Crivella vetou, essa Câmara derrubou o veto e a Câmara Municipal, o presidente do Poder Legislativo, o chefe do Poder Legislativo, promulgou a lei. A outra lei é a lei 6.355, que é a lei da vereadora Luciana Novaes e também de minha autoria. É minha coautoria com a vereadora Luciana Novaes, a lei 6.355, que essa foi sancionada pelo prefeito, que fala da reserva de vagas nos contratos da prefeitura para homens e mulheres em situação de rua. Então, aos assistentes sociais, o nosso cumprimento e também a compreensão deste parlamento da produção de leis para cuidar daqueles que são o seu público de modo particular, privilegiado, os homens e mulheres em situação de rua da cidade do Rio de Janeiro. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, como entramos no debate sobre a questão do aniversário do Estado de Israel e o Partido Socialismo e Liberdade foi inclusive citado, eu gostaria de fazer a leitura aqui da nota da Executiva Nacional do PSOL, porque no dia de hoje nós temos de fato que observar e refletir sobre o que acontece hoje na região da Palestina. E uma nota aprovada por consenso, né, na Executiva Nacional do Partido Socialismo e Liberdade. Provando mais uma vez seu desprezo por leis internacionais, tratados de direitos humanos, governo e exército de Israel perpetraram nesta segunda, dia 14, uma carnificina na faixa de Gaza. Não há outra expressão para definir uma ação militar contra manifestantes desarmados que fere 2.700 pessoas, das quais 1.360 com armas de fogo e mata 60 pessoas. Os manifestantes palestinos protestavam na fronteira contra a transferência da embaixada estadunidense de Tel Aviv para Jerusalém. Uma decisão unilateral de Donald Trump em apoio à ultradireita belicista israelense. Uma decisão que desrespeita todos os tratados e esforços de paz anteriores.
As manifestações palestinas seguirão hoje, 15 de maio, aniversário de 70 anos da Nakba, tragédia, quando mais de 700 mil palestinos foram expulsos de sua terra devido à criação de Israel. A série de mobilizações, que consiste basicamente em grandes passeatas na faixa de fronteira com Israel, começou no dia 30 de março e já tem saldo de mais de 100 mortos. Tendo em vista estes últimos acontecimentos, o Partido Socialista e Liberdade, 1. Exige o imediato fim dos massacres contra o povo palestino e a suspensão do bloqueio à faixa de Gaza. 2. Repudia veementemente a decisão unilateral dos Estados Unidos em reconhecer Jerusalém como capital de Israel, contra toda a lei internacional e as decisões da Assembleia Geral da ONU. 3. Exige do governo brasileiro a ruptura das relações diplomáticas com Israel e adesão ao boicote militar, chamado pela Anistia Internacional, como forma de pressão a Israel contra as atrocidades perpetradas na faixa de Gaza. 4. Repudia as tentativas de silenciamento pela via judicial dos lutadores e figuras públicas do partido e movimento social que defendem a causa palestina, como é o caso, no momento, do companheiro Milton Temer. 5. Reafirma o compromisso em participar de todas as manifestações de solidariedade ao povo palestino por ocasião dos 70 anos da Nakba, que ocorrerão hoje, exigindo o fim do regime de apartheid contra não-judeus existente em Israel, a retirada das colônias ilegais da Cisjordânia e o direito ao retorno de todos os refugiados. Executiva Nacional do PSOL, 15 de maio de 2018. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Tony de Paula. Senhora presidente, apesar de entender que talvez esse não seja o fórum adequado para esse tipo de debate, mas é apenas para que haja o equilíbrio nessas informações. Queria dizer para o nobre vereador David Miranda, primeiro que ele cometeu uma injustiça. Cadê o David? Está aqui? Ele cometeu uma verdadeira... Ele cometeu uma verdadeira injustiça contra Israel. Israel, vereador David Miranda, era o único país no Oriente Médio que Vossa Excelência, o lutador pela causa homossexual, poderia residir, morar. Se o senhor resolvesse morar na Palestina, o senhor seria morto. Se o senhor morasse em qualquer país do mundo árabe, o senhor seria morto. Por quê? Porque o único país democrático que aceita a diversidade é Israel. Portanto, Vossa Excelência está defendendo os seus opressores. Vossa Excelência está defendendo aqueles que constantemente executam no Oriente Médio, não é? Pessoas homossexuais, tá certo? Outra coisa também, vamos parar com essa história de que judeu roubou terra de povo palestino. Pelo amor de Deus, é só ler a história. Todo mundo sabe como que aquelas terras foram compradas pelos judeus, sendo deles. Como que os judeus, através do Fundo Nacional Judaico, compraram a terra que os palestinos não queriam. Portanto, Israel não roubou nada de ninguém. Só lembrando uma última coisa: você não verá jamais um israelita amarrando uma bomba no corpo e matando pessoas em nome de Jeová. Nunca. Muito obrigado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. O projeto requer quórum favorável a 2/3. Pela ordem. Projeto de emenda à Lei Orgânica, número 15 de 2017, de autoria dos vereadores David Miranda, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Cláudio Castro, Dr. Jairinho, Felipe Michel, Fernando William, Jorge Felipe, Luiz Carlos Ramos Filho, professor Célio Luparelli, Raymond, Rosa Fernandes, Tarcísio Mota, Tereza Berger, Tiago Carribeiro, Verônica Costa, William Coelho, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jorge Manaia, Ítalo Ciba, Júnior da Lucinha, Leonel Brizola, Marcelo Siciliano, Marcelino de Almeida, Marcelo Ará, Val Ceasa, Jones Moura, Alexandre Esquerdo, Rafael Luiz de Freitas, Renato Cinco,
Jaida Mendes Gomes, Chiquinho Brazão, Luciana Novaes, professor Adalmir Paulo Pinheiro, Otone de Paula, Zico Bacana, Eliseu Kessler, Rocal, Zico e Inaldo Silva, que acrescenta o parágrafo 12 ao artigo 254 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Pela ordem, vereador David Miranda. O projeto recebeu emenda de número 1, de autoria das comissões. Pela ordem, o vereador David Miranda. Eu queria pedir para adiar o projeto durante uma sessão. Solicitado ao vereador, pelo é vereador David Miranda, o adiamento da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária em segunda discussão. Com a palavra pela ordem, o vereador David Miranda. Primeiramente, dialogando com os vereadores que me citaram, só deixar bem claro ao nobre vereador Tony de Paula que eu não defendo uma causa só. Eu sou LGBT, eu tenho consciência do que acontece nesses países também, mas a realidade é que eu sou um defensor dos direitos humanos. E um defensor dos direitos humanos, eu sou contra o genocídio que acontece nessa região. Então, para deixar bem claro. Segundo, para dialogar com o nobre vereador William Coelho, o senhor está sugerindo que agora a gente tenha algum tipo de censura às exposições que vão ter aqui na casa? A minha ideia de trazer essa exposição, como todos os vereadores que possam ter passado ali pela frente e tenha visto, é trazer o que aconteceu dentro das paradas LGBTs na cidade do Rio de Janeiro no ano passado. E aquilo ali é simplesmente uma demonstração com as fotos, né, o que aconteceu fisicamente, e com as frases que eu coloquei expostas ali, os dizeres da rua, o que as pessoas gritaram, em vídeos que eu inclusive coloquei aqui, e não teve nenhuma reclamação aos vídeos que eu já passei aqui. Então me espanta a casa agora ficar chocada com os dizeres das ruas, porque a galera está realmente falando isso lá, está falando todos esses dizeres lá, e temos vídeos para poder comprovar isso, e a gente não vai admitir isso. E eu só vou sinalizar que a casa só está falando dessa exposição porque é uma exposição LGBT. É só por causa disso. Porque se fosse qualquer outra exposição, como já teve exposição ali com mulher seminua, essa casa não se pronuncia. Então, já que vai ter LGBT aqui, vai ter exposição LGBT lá na frente e vai ter os dizeres dos LGBTs dessa cidade dentro dessa casa aqui, sim. Presidente. Ordem. Pela ordem, vereador Fernando William. Bom, eu acho até bastante oportuno que a gente esteja tratando desse tema, ainda que no momento, a meu ver, inadequado. Deveríamos aproveitar a pequeno e grande expediente para que a gente pudesse ir mais fundo num debate sobre essa questão entre judeus e palestinos. Eu quero de antemão dizer que tenho profundo respeito pelo povo palestino, e pelo povo judeu. Não é à toa, né, que Hitler quis dizimar o povo judeu. Hitler quis dizimar o povo judeu porque o povo judeu havia dado os grandes pensadores, inclusive Karl Marx, né, que era de uma família na 8ª geração judaica, e Hitler, naturalmente, Freud e tantos outros, né, que contrariavam, digamos assim, o pensamento conservador e o pensamento economicamente inadequado segundo a concepção de Hitler. Então eu acho que o povo judeu tem uma imensa contribuição à história do mundo ocidental, talvez a maior de todas as contribuições. Agora, nós precisamos discutir um pouquinho mais a fundo, né, até porque isso interfere na política nacional, né, não é à toa que o dólar está disparando, entre outros motivos, porque há uma instabilidade
política institucional no mundo muito forte, né? A meu ver, inclusive, conduzida pelas loucuras do presidente americano Donald Trump, entre outros loucos. Nós estamos vivendo um tempo em que a loucura parece que, né, vai tomando conta das mentes, principalmente de grandes lideranças no mundo inteiro. Mas, assim, o que eu acho que nesse momento todos nós devemos refletir, né, e, no certo sentido, repudiar, primeiro, contrariando um acordo internacional, contrariando o entendimento da própria ONU, né, que estabeleceu que não era oportuno, pelo menos no momento em que se discute uma paz entre Israel e a Palestina, levar a capital de Israel para Jerusalém. Isso é um erro político, né? Inclusive coloca os Estados Unidos e o setor mais conservador, mais à direita de Israel, numa situação de isolamento internacional, de isolamento político, né? Da mesma forma que foi, enfim, a decisão, por exemplo, de atacar o Irã, que, enfim, são decisões tomadas por setores e segmentos do governo de Israel. O que se podia esperar é o que aconteceu ontem, né? Uma reação do povo palestino, uma reação legítima, diga-se de passagem, e como contrapartida, claro, a contra-reação do exército israelense, que matou 58 pessoas, uma conta que é feita por baixo. Enfim, eu acho que ninguém em sã consciência, né, inclusive os nossos colegas aqui, o Ará, né, a nossa querida Teresa Berger, hão de concordar, né, que, enfim, fruto do radicalismo, a meu ver, né, sectário, né, enlouquecido, de governantes, seja, né, de um lado, seja de outro, acabe provocando a morte de 58 pessoas da forma que eles foram mortos. Eu estaria aqui protestando da mesma maneira se isso tivesse acontecido, né, em relação, né, ao povo judeu. Se, né, houvesse, né, uma ação do povo palestino que matasse 50 civis, né, judeus, eu estaria aqui protestando da mesma maneira. Eu acho que no momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, eu concluo, nós temos que ter bom senso, equilíbrio, né, sensatez, para não permitir, né, que essas figuras, como Trump e tantas outras, o próprio Netanyahu em Israel, né, assumam o protagonismo de uma política, né, que é uma política motivada e incentivada pelo ódio, né, pelo desrespeito a normas internacionais, normas que foram definidas pela própria Organização das Nações Unidas. Isso sim a gente tem que ter muito cuidado. Nós não estamos aqui, eu pelo menos não estou aqui, né, para me opor ao povo judeu, né, eu pessoalmente sou favorável a que haja o Estado palestino e que haja o Estado de Israel. Não estou aqui para, né, fazer nenhum discernimento com relação a essas questões, mas acho que a gente tem que fazer um grande esforço, aonde for possível, né, para que se aprofunde o diálogo, para que se aprofunde o entendimento, né, para que se garanta que todos os povos tenham oportunidade, né, de viver em paz, de viver em harmonia, cada um seguindo a sua cultura. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Ará. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Primeiro, eu gostaria de frisar que eu não acho uma agenda positiva trazer conflitos e diferenças internacionais aqui para o município do Rio de Janeiro, nós, vereadores eleitos pelo povo carioca. Mas já que o assunto está em pauta, eu não posso deixar de me manifestar. O povo judeu, gostaria de passar a bancada do PSOL, a quem eu compartilho várias ideias, ele prega a paz, o amor ao próximo. Nas tábuas de Moisés estava escrito: amar ao próximo como a ti mesmo. Alguns meses atrás, em Copacabana, um sírio, vendedor de esfirras, de religião, se eu não me engano, muçulmana ou islâmica,
foi agredido por ser estrangeiro, pois não falava o idioma do português, foi agredido por 6 ou 7 pessoas. Eu, vereador judeu, filho de pai e mãe judia, fui o primeiro a ir a Copacabana e abraçar esse sírio de religião muçulmana, refugiado de guerra, abraçar, arrumar lugar aonde ele ganha o seu sustento, lhe dar apoio moral, apoio psicológico. É isso que nós aprendemos na escola israelita, isso que eu aprendi na escola israelita brasileira LS, isso que eu aprendi com meus pais, é isso que o povo judeu e Israel pregam, a paz, o amor ao próximo. Eu abracei esse muçulmano, assim como faria com pessoas de qualquer outra religião. O que ocorreu no Oriente Médio, lamentavelmente, muito triste, um espacinho de terra democrático do tamanho de uma unha, proporcionalmente falando, está sendo atacada. Soberania nacional do Estado de Israel tem que se defender. Alguém comentou que os adversários do povo judeu, os adversários da terra prometida, colocaram em seu fronte mães, mulheres, pessoas com deficiência. Isso que está acontecendo em Gaza. Israel está apenas querendo defender a sua soberania, defender o Estado de Israel. Infelizmente, essas lamentáveis mortes aconteceram na defesa do Estado de Israel. Queria dar o exemplo do Saara aqui no município do Rio de Janeiro para todos os vereadores, onde judeus e árabes andam de mãos dadas. Pela ordem, senhora presidente. Onde judeus e árabes andam de mãos dadas, lado a lado. Judeus e árabes trabalham aqui há 10 minutos. Isso aqui é o Rio de Janeiro, é paz, amor. Isso é o Brasil, onde judeus e árabes estão juntos. Saara aqui, ó, mais de 50 anos. Vamos tomar isso como exemplo, não vamos trazer esse conflito aqui para o Rio de Janeiro. Em relação, compartilho várias ideias com o PSOL, mas não posso, David Miranda, de falar para o senhor, Vossa Excelência, esquece. O senhor só poderia morar em Israel, no Oriente Médio. Esquece. Renato Cinco, acho que vai se pronunciar. O senhor, que é defensor da sua causa, que eu respeito também, esquece. Só poderia morar no Estado Democrático de Israel, no Oriente Médio. Então, paz e amor, estamos no Rio de Janeiro, judeus e árabes lado a lado, juntos. Isso é Brasil. Obrigado, presidente. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto é favorável a 2/3. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 32 de 2016, de autoria do vereador Renato Cinco, que inclui o inciso 5 no artigo 401 da Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro, estendendo o passe livre aos alunos de baixa renda de cursos pré-vestibulares. Pela ordem, vereador Renato Cinco. Obrigado, senhora presidente. Eu queria pedir o adiamento da votação por uma sessão. Solicitado da discussão na matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador. Com a palavra pela ordem, vereador? Pela ordem. Vereador Renato Cinco. Obrigado, senhor presidente. Olha, eu pedi a palavra porque eu não quero me aprofundar muito na polêmica sobre o conflito no Oriente Médio. Só quero dizer uma coisa. Sempre que houver um conflito e de um lado tiverem 60 mortos e do outro lado nenhum morto, é porque houve um massacre. Massacre, não é um conflito. Não foi um confronto. O Estado de Israel, ontem, mais uma vez, praticou o terrorismo de Estado. Não há, eu quero que algum vereador venha aqui e justifique um conflito que tem 60 mortos de um lado e 0 mortos do outro lado. Não quero
tergiversações sobre a origem do conflito, se os árabes são mais conservadores do que os israelenses, nada disso. Eu queria ver se algum vereador tem a capacidade de chegar aqui e dizer que no conflito, onde de um lado tem 60 mortos, do outro lado não tem nenhum morto, e dizer que não foi um massacre. Só quero saber isso. Israel não se comportou como um Estado digno de representar o povo judeu. Mais uma vez. E eu tenho certeza que a grande maioria do povo judeu e todo mundo repudia o massacre. Quem vem aqui minimizar o que aconteceu ontem, Israel não está defendendo o povo judeu. Ao contrário, está defendendo o Estado de Israel, agindo contra o interesse de todos os povos, inclusive do povo judeu. Aliás, como costumam agir todos os estados no planeta. Defendem interesses do grande capital e não dos povos que deveriam representar. O Estado de Israel representa a indústria bélica de Israel e não o povo judeu. Com a palavra pela ordem, novo vereador Leonel Brizola. Obrigado, senhor presidente. Bom, o vereador Renato Cinco já respondeu aqui perfeitamente sobre essa questão dessa violência, inclusive que está sendo questionada na ONU e pelos principais países. Vereador Ará, Tereza Berger, o Ottoni, eu acho que vocês deviam no mínimo fazer uma autocrítica, porque não dá para defender assassinato em massa, não dá para defender esse tipo de terrorismo de Estado. A gente pode fazer aqui outro tipo de discussão. Agora, eu não queria nem responder a isso, mas eu quero responder ao PMDB. Eu quero responder ao vereador William Coelho, que usou a palavra putaria. Ora, o PMDB vir falar em putaria, você me desculpa o termo da palavra, transformar o país inteiro num bordel. Vereador William Coelho andava de cima para baixo de helicóptero com Eduardo Cunha e vem falar de uma exposição pedindo para que retire o nome de putaria. Eu acho que primeiro tem que trocar. Perdão, o PMDB tirou o P, mas teve o M, que todo mundo sabe o que é esse M, não é? Que história é essa, vereador William Coelho? Se coloque no seu lugar, sabe? Respeite a manifestação cultural e, olha, faça uma autocrítica. Vocês quebraram o Rio de Janeiro, golpearam a democracia e transformaram o país num bordel, num escárnio. É isso que vocês sabem fazer. Meu muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, vereador Dr. Jairinho, líder do governo. Senhor presidente, eu peço que amanhã, caso chegamos ao acordo de fazer a sessão extraordinária, os projetos encaminhados à mesa sejam projetos não polêmicos. Eu quero pedir a verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum, a presidência solicita que os vereadores tomem assento nas suas bancadas. Primeira bancada. 6 senhores vereadores. Segunda bancada. 3 senhores vereadores. Terceira bancada. 2 senhores vereadores. Quarta bancada. 1 senhor vereador. Mesa, 1 senhor vereador. Totalizando 13 senhores vereadores, não há quórum para dar continuidade à sessão. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.